Se você ainda não sabe direito o que é uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, e quer entender aí as diferenças entre esse tipo de organização e uma empresa, por exemplo, esse vídeo é para você. Acompanhe esse vídeo que eu vou te contar como tem sido a minha experiência ao longo dos anos aí de participação e até mesmo sociedade em diversas empresas e agora mais recentemente, nos últimos 6 meses, de também participação em algumas DAOs. O objetivo aqui é comparar esses dois tipos de organização, falar aí dos prós e contras de cada uma delas e tentar entender melhor esse modelo novo que é o modelo das DAOs. Vamos então começar aqui com um exercício, um exemplo. Eu quero que você pense numa empresa do setor financeiro, por exemplo. Pode ser uma empresa famosa, bem conhecida, um banco legalmente constituído aí no Brasil, como o Banco Itaú, por exemplo. Está entre os maiores bancos privados do país e, por que não dizer, da América Latina, né? O Banco Itaú, ele está presente em mais de 15 países, ele tem escritórios abertos em mais de 15 países. E essa decisão de estar em cada um desses lugares, de manter escritórios em cada um desses países, coube à diretoria do banco, à presidência, ao conselho administrativo da instituição. Numa DAO, isso seria totalmente diferente. A existência de membros da DAO em um determinado país, por exemplo, não é de conhecimento necessário da diretoria ou do core ali da DAO. Aliás, é importante dizer que a maioria das DAOs tem membros em dezenas de países, sem sequer que aquele núcleo ou o conselho ali administrativo da DAO tenha conhecimento sobre isso. Uma empresa precisa de um número de identificação registrado junto aos órgãos governamentais responsáveis para poder funcionar. No Brasil, por exemplo, esse número é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou CNPJ. Em Portugal, isso seria o NIPC, ou Número de Identificação da Pessoa Coletiva. Além desse registro, desse número de identificação, toda empresa precisa de um endereço, precisa de uma sala comercial, um prédio, enfim, uma sede física para cadastrar e poder operar suas atividades. Uma DAO, por exemplo, não precisa de qualquer registro junto a órgão público algum para começar suas atividades. Ela também não precisa de endereço físico para existir. As DAOs, para não dizer todas aí, mas a maioria delas, funcionam no espaço virtual, na web. E até mesmo, caberia dizer aqui, na Web 3, mas isso é assunto para outro vídeo. A nossa empresa, aqui de exemplo, o Banco Itaú, possui uma área de recrutamento e seleção de pessoas, muitas vezes em cada um dos países em que está constituída. E essa área é responsável por definir vagas de trabalho e fazer de fato a contratação dessas pessoas que passam a se tornar funcionários da empresa, funcionários do banco. Então, alguém só passa a fazer parte dessa organização se houver uma vaga de trabalho aberta e se essa pessoa passar no processo seletivo em questão. Numa DAO, de novo, esse tema é tratado de forma totalmente diferente. Não existe uma área de recrutamento e seleção de pessoas. As pessoas podem participar da DAO de forma bastante livre, por afinidade e com objetivos de participação bastante claros. A governança da DAO ou a participação aí dos processos decisórios, em geral se dá quando os usuários têm a posse de tokens de governança, mas esse é um tema para mais tarde. Uma empresa também paga tributos aos órgãos reguladores em cada um dos países onde está presente. Ela também obedece às leis trabalhistas, estatutárias, comerciais e tributárias de cada um desses lugares. Uma DAO só paga tributos quando precisa interagir com o mundo real, quando está fazendo alguma operação de compra ou venda de produtos ou serviços. Uma DAO, enquanto forma de organização, não tem nenhuma obrigação tributária para existir. Outro tema. Uma empresa pode ter ações listadas em bolsa e ao adquirir essas ações, um cidadão comum pode aí, digamos, ser sócio da empresa. Mas apenas alguns tipos de ação dão poder de voto sobre as ações dessa empresa. E ainda assim, esse tipo de voto, esse poder de voto é restrito a questões cujo estatuto da empresa ou conselho administrativo delegou para o corpo de sócios decidir.
Numa DAO, o processo de governança é bastante diferente. Não existem ações da DAO. O que a DAO possui, em geral, aí, isso vale para 99% dos casos, são tokens de governança, que são distribuídos aos participantes conforme envolvimento, participação, afinidade, troca por serviços e uma série aí de critérios dos mais diversos, tantos quanto a criatividade da DAO puder criar, né? E, em geral, esses tokens, aí sim, possuem o poder de um processo de governança quase que total. A partir da posse desses tokens, os usuários da DAO tomam decisões financeiras, orçamentárias, estruturantes. Eles podem, de fato, operar a governança total dos rumos da DAO. Mas nem tudo são flores no universo das DAOs. Essa aparência de maravilha, de arco-íris, esse universo incrível pode deixar bastante a desejar quando alguns temas esbarram no mundo físico, no mundo como ele está constituído hoje, tá? Vamos dar alguns exemplos. Como é que uma DAO, por exemplo, faz para adquirir serviços coletivos, por exemplo, né? Se uma DAO quisesse distribuir um seguro-saúde, né, um convênio médico para os seus participantes mais ativos, como ela faria isso, né? Como a DAO operaria esse tipo de coisa? Até agora, essa é uma questão em aberto, impossível. Outro exemplo. Digamos que uma DAO precise operar grandes quantias monetárias envolvendo moeda corrente, envolvendo fiat, né? A gente pode dar um exemplo aí de várias DAOs do universo DeFi, de finanças descentralizadas, que precisam de uma grande conta institucional, numa instituição até privada, para operar determinados serviços. Como ela faz isso sem ter o registro de uma empresa, sem ter a constituição legal de uma empresa? Também é outro tema muito difícil de endereçar. Hoje, as instituições financeiras reguladas só possuem tipos de conta institucional para a pessoa jurídica e contas para a pessoa física. Não existiria aí, por exemplo, uma conta em fiat, né, em moeda corrente, para uma DAO que não tem um CNPJ. Essa conta teria que estar no nome de alguém da DAO, de um participante, de um sócio da DAO, por exemplo, o que já cria uma série de barreiras e inviabiliza uma série de coisas. Peraí, para tudo, João Kleber aqui. Eu tô gravando esse vídeo depois que eu já tinha feito toda aí o raciocínio, a conclusão, a comparação entre DAOs e empresas para trazer um elemento novo aqui para a conversa, né? Durante todo esse vídeo, a gente ficou demonstrando quais são as características principais e as vantagens de uma empresa versus uma DAO, como se fossem realmente dois mundos muito diferentes, muito distintos, com características que muitas vezes não se misturam, sobretudo no aspecto legal, no aspecto jurídico, na formalização e nas condições de operação de empresas versus DAOs. Mas eu percebi que esse mundo está prestes a mudar. Estamos muito perto de ver uma junção, um merge, uma espécie de fusão entre o que hoje é um universo muito característico de uma empresa e o que será um universo híbrido entre empresas e DAOs. A gente viu várias iniciativas ao longo da última semana que tentam construir soluções para resolver esse problema. Soluções jurídicas, soluções operacionais e até mesmo soluções on-chain, aproveitando aí esse universo descentralizado, aproveitando as características de uma blockchain para talvez endereçar melhor questões que hoje ainda estão muito separadas entre empresas e DAOs. Eu vou colocar aqui durante essa fala algumas dessas iniciativas. Uma delas é a Otoko, que me chamou bastante atenção, e outras visam aí endereçar sobretudo aspectos legais, né? Então vamos ficar atentos, esse mundo está prestes a mudar de novo e num cenário muito breve nós vamos ver sim, não mais essa divisão, essa linha separatória entre empresas e DAOs. É possível que a gente comece a ver iniciativas, caminhos que vão misturar as duas coisas e entregar soluções para quem quer aproveitar o melhor dos dois universos, o melhor do universo das empresas, o melhor do universo das DAOs. Fiquemos atentos. Olha só,
o sistema que rege a organização e o funcionamento das empresas é o de livre comércio baseado no capital, no ordenamento jurídico e que está aí, salvo exceções, instituído dentro das democracias representativas. Essas, por sua vez, elegem aí seus representantes, seus legisladores, que constroem as leis e têm também o papel de fiscalizar todo esse conglomerado, todo esse sistema de empresas de produtos e serviços. Esses sistemas, apesar da chamada livre concorrência, tentam se beneficiar da ordem e do controle instituído pela força central do Estado, né? E ancorados também no aparato de controle do Estado, incluindo aí várias instituições para isso. Os sistemas que regem o funcionamento e a organização das DAOs são de uma área de conhecimento político nova chamada algocracy, que tem a pretensão de instituir aí as regras de participação, governança, regras de controle em código. Algo vem de algoritmo e cracy vem de cracia, governo, né? Esse sistema prega o desacoplamento dessas instituições centralizadas de controle, muitas vezes ligadas ao Estado, e tenta também se beneficiar do caos à medida que as decisões, os efeitos, os atos podem acontecer independente do ruído, do dissenso que acomete a base de participantes ou a base sob a qual essa DAO interage. Em geral, as DAOs buscam ser radicalmente democráticas no seu processo decisório, no seu processo de governança, no seu processo de participação. A vontade da maioria sempre vai prevalecer. Mas, ao mesmo tempo, esse processo, essa governança é restrita à posse dos tokens de governança daquela DAO. E muitas vezes esses tokens implicam num dispêndio monetário do participante para poder ter o token, né, a posse do token em si. E isso tudo sendo mediado por contratos autoexecutáveis, contratos inteligentes e seus algoritmos. E aí mora também boa parte da beleza da coisa. Outro ponto interessante tem a ver com os modelos de negócio ou objetivos de atuação, né, comparativamente entre empresas e DAOs. Se por um lado as empresas, depois de décadas ou centenas de anos, desenvolveram as mais diversas formas criativas de negócio, de produtos, de serviços, por outro, as DAOs têm produzido coisas absolutamente disruptivas, novas e interessantes. Historicamente, muitas DAOs foram criadas com modelos de negócio voltados para o universo financeiro, como por exemplo a famosa MakerDAO, né? Um dos principais protocolos aí de finanças descentralizadas e, por que não, de crédito descentralizado, né? Também a DDAO, né? A outra famosa aí que tinha a participação do Vitalik Buterin, além, é claro, da BitDAO, né? Mas também movimentos recentes têm mostrado aí a criação, a existência de DAOs absolutamente distintas, diversas, diferentes, né? Muito criativas, como por exemplo a Constitution DAO, uma DAO que tinha sido criada para comprar, né, adquirir uma cópia original da Constituição americana e distribuir, né, cópias NFTs dessa Constituição entre os membros participantes da DAO. Outro exemplo diferente é o da Decentraland DAO, uma DAO criada para gerir os rumos da Decentraland, uma espécie de metaverso aí, né, do universo Web3. Mais um exemplo recente aí, anunciado de DAO muito diferente, é talvez a primeira DAO criada para organizar e gerir um time de futebol, aliás, 2 times de futebol no Brasil. A DAO do mercado Bitcoin, que visa aí criar, organizar e fazer todo o processo de tokenomics em torno de 2 times de futebol.
um time de futebol masculino e um time de futebol feminino. Agora, mesmo aí com todo esse universo disruptivo, com toda essa criatividade envolvendo modelos de negócio, objetivos das DAOs, é importante dizer também que o fato das empresas existirem há tantos e tantos anos, há tantas e tantas décadas, permitiu também o desenvolvimento, né, o estabelecimento de um sem número de negócios diferentes para empresas de produtos e serviços. Pegando o universo financeiro como exemplo, se a gente buscar aí de novo os modelos de negócio que estão instituídos para o nosso banco aqui, para o Itaú, existe aí conta corrente, conta poupança, seguro, consórcio, toda a infinidade de modelos de crédito que o banco pode operar. Ou seja, em termos de variedade, né, de quantidade de produtos e serviços, certamente ainda as empresas saem ganhando. Muito bem, esse foi o nosso vídeo comparativo entre empresas e DAOs. Me conta aí nos comentários, você já participa de alguma DAO? Tem alguma DAO que você conhece, já ouviu falar, gostaria que a gente falasse sobre ela aqui? Deixa aí nos comentários que eu quero saber como é que vocês têm lidado com esse novo tipo de instituição, as organizações autônomas descentralizadas ou DAOs. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Por favor, deixa o seu like, considera se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo e compartilha com aquelas pessoas que também podem gostar do que a gente tem falado por aqui. A nossa ideia é sempre trazer assuntos novos envolvendo tecnologias para o setor financeiro. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.